Fala, gurizada, beleza? Sabadão! Parece estranho, eu sei, eu tô ligado, mas o esquema é o seguinte, gente. 2020 a gente vai colocar um vídeo extra semanal aqui no canal, certo? O dia escolhido foi o sábado, então a gente vai ficar mais ou menos da seguinte maneira. Segunda-feira, histórico. Quarta-feira, deck em T2. Sexta-feira, o deck mais mau caráter possível, porque enfim é a sexta-feira da maldade. E no sabadão, um conteúdo extra aqui para vocês apreciarem, se divertirem. Não necessariamente a ver com gameplay, a gente não vai ter uma agenda fixa de conteúdo rígido no sábado, mas a ideia é tentar trazer mais uma variedade de conteúdos para que vocês possam aproveitar. Gente, o esquema é o seguinte, esse vídeo, ele na verdade não é um vídeo, tá? Então você pode minimizar essa janela e vocês podem somente ouvir o que vai ser falado aqui. Esse foi um bate-papo que eu gravei com a Letícia, que é a ilustradora do Magic Noobs, é uma cosplayer extremamente talentosa, é uma ilustradora que faz arte para várias pessoas, e o Adriano Kitani, que ele é o ilustrador do MTG Goldfish. Então assim, muita gente me pergunta sobre quem faz as thumbs do canal, muita gente fala que as thumbs são incríveis e de fato são, então eu resolvi convidá-los para bater um papo, trocar uma ideia, falar um pouco sobre mercado, sobre técnicas, sobre Magic e ilustração, sobre um monte de coisa. Eu aproveitei para pegar perguntas de vocês, que vocês fizeram no Instagram e no Twitter do Magic Noobs, fiz a eles e essa é a maneira que a gente achou de responder todas essas perguntas, certo? Eu sei que o bate-papo foi longo, mas tem muita coisa interessante, muita coisa legal. E enfim, cara, eu realmente preciso saber que esse tipo de conteúdo é interessante para eu poder convidar mais pessoas para bater um papo, fazer mais collabs. Deixa aí nos comentários quem vocês gostariam de ver aqui no canal para trocar uma ideia, para jogar junto. Enfim, cara, esse espaço é de vocês. Eu realmente espero que vocês curtam a ideia de um quarto vídeo semanal e que vocês curtam aí esse bate-papo que eu fiz com a Letícia e com o Adriano, ok? Eu vou deixar aqui, antes de começar o bate-papo, algumas miscelâneas. Tem um videozinho muito legal que a Lê gravou. Eu acho que vocês vão curtir bastante. E é isso aí, gente. Espero que vocês gostem. Fica esperto. Se quiserem, minimiza aí a janela, mas por favor, privilegia o trabalho, certo? O mundo do Magic, ele é mais que gameplay, ele é mais que jogar. O ecossistema do Magic, ele tem a ver com artistas, ele tem a ver com produtores de conteúdo, ele tem a ver com gameplays, com lojas e cosplayers, e enfim, cara, tem a ver com muita coisa e é muito importante que você privilegie também essa parte tão importante, que são as pessoas que trabalham com o Magic. Beleza, gente? Então fica por aí, curte aí esse bate-papo, a gente se fala, um abraço e até a próxima. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Letícia, também conhecida como May, e eu sou a ilustradora responsável pelas thumbnails do canal Magic Noobs. Fiquei sabendo que a galera tá gostando bastante das thumbnails e achei interessante compartilhar para vocês como é que é o processo criativo para criar essas thumbnails. Bom, a primeira coisa que eu costumo fazer é esperar o Charles me passar as decklists dos vídeos da semana. Ele acaba me dando um resumo de mais ou menos qual que é a estratégia do deck, e a partir dessa estratégia eu escolho mais ou menos umas 2 ou 3 cartas que são os componentes principais de cada deck, e é a partir daí que eu começo a esboçar o thumbnail. E aí o que eu faço? Eu pego essas cartas que geralmente o Charles deixa escrito na mensagem, né? Que no caso é o Celebrante Cruel, Cavaleiro Defunto e Ceifador. E eu corro atrás dessas cartas na internet, né? Eu corro atrás dessas ilustrações na internet. O meu objetivo fazendo essas thumbnails é permitir que vocês, né, a galera que está assistindo os vídeos, consigam já identificar quais serão os elementos chaves, qual que vai ser mais ou menos a temática do deck só olhando para a ilustração. Só para dar um exemplo aqui, vamos dar uma olhada na thumbnail do vídeo Aquela Trollada. Como vocês podem ver, o Rei Troglutão está aqui no fundo, seguido do nosso querido Oco, que por sua vez está segurando o Ganso Dourado.
Aí os jogadores de Magic, sejam eles o Arena ou Magic Físico, já começam a pensar: ah, então o Charles vai querer baixar o Ganso no turno 1, para logo em seguida baixar o Oco no turno 2, e com as fichas de comida do Oco, tirar proveito do Rei Glutão. Mas olha só. Então essa é a essência do thumbnail, na minha opinião. Nada mais é do que um resumo da decklist que o Charles vai apresentar para vocês naquele dia. Vamos começar pelo básico, então. O título do deck, Forever Young. Forever Young é uma carta preta, um feitiço, da nova coleção Trono de Eldraine, onde você consegue ver essa figura idosa, olhando para dentro do caldeirão, vendo o próprio reflexo dela, só que com uma aparência mais jovial. Então essa vai ser a temática da nossa thumbnail. Só que a partir daí, eu sempre procuro adicionar algum outro elemento que complemente essa ilustração original. Por quê? Para a thumbnail não acabar virando simplesmente uma cópia da arte original da carta, só que, sei lá, com um estilo de arte diferente, né? Então eu volto para a decklist do Charles, eu dou uma passada de olho, né, nas criaturas, nos feitiços, nas mágicas instantâneas que possam ser interessantes para thumbnail. E no caso desse deck, eu resolvi escolher a carta Serpente Litoespiral para fazer parte dessa thumbnail. Aí eu abro meu Photoshop e, como vocês podem ver, eu já tenho uma estrutura pronta ou um template pronto para fazer as thumbnails do Magic Noobs. Aí é só trocar o título do vídeo, que no caso é Forever Young, salvar o meu arquivo PSD e começar a trabalhar. E agora eu deixo uma timelapse aqui para vocês mostrando como é que eu fiz a thumbnail para esse vídeo, ok? Fala galera, tudo bem com vocês? E chegamos ao fim! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mostrando um pouquinho dos bastidores de qual que é o meu processo criativo quando eu ilustro essas thumbnails. E eu queria agradecer muitíssimo do coração ao Charles, grande Charlão, por ter me dado essa oportunidade de fazer parte desse canal e de estar acompanhando ele nessa incrível jornada. E vamos lá, né? Vamos continuar fazendo essas thumbnails por, não sei, forever? Vai lá no canal do Charles Magic Noobs e se inscreva se você ainda não é inscrito, dá um like aqui no vídeo, compartilhe com seus amigos e clique aqui no símbolo de sininho para você receber notificações e não perder um único vídeo que o Charles postar no canal, ok? E pra galera que curte meus trabalhos, eu vou pedir pro Charles deixar em algum lugar aqui da descrição os links para as minhas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, ok? Galera, muitíssimo obrigado pela atenção e pelo carinho e a gente se vê por aí. Tchau! Caramba, só agora que eu reparei, o avatar que eu criei pra colocar no vídeo, ele tá com a franja virada pro lado errado. Em vez de ele tá virado pro lado esquerdo, ele tá virado pro lado direito. Então tá, pra começar, antes de mais nada, eu queria dizer, eu já disse pra Lei que eu já tenho certo contato, mas pra Adriano também nunca disse. E eu queria dizer que eu sou muito fã do trabalho de vocês e que é um privilégio, uma felicidade muito grande poder ter artistas brasileiros do nível de vocês e ter contato com vocês tão próximo assim. E então, muito obrigado não só pelo trabalho de vocês, mas pelo tempo de vocês para estar aqui gravando esse material com a gente. Obrigado mesmo.
Não, imagina. Imagina. Eu que agradeço também, sei lá, é sempre legal falar sobre o trabalho, assim. É legal saber que as pessoas admiram também. Uhum. Sim, então a ideia é a gente pegar algumas perguntas que a galera deixou nas redes sociais do canal. Eu também vou perguntar algumas coisas que eu gostaria de saber. Mas para quem não conhece vocês, eu queria uma breve apresentação. Nome, se vocês quiserem falar a idade e aonde moram hoje. Ixi, rapaz. Quem que começa? Pode começar. Ok. Tá bom, então. Meu nome é Letícia, alguns me conhecem como May. Eu sou uma ilustradora e também comecei a ser cosplayer faz uns 2 anos atrás. Eu sou de São Paulo, mas atualmente estou morando na Holanda e minha idade é 27. Ei, quase 30. Quase, mas não. Ainda não, mas quase. Falta pouco. 3 anos, ainda falta pouco, mas... Adriano? Bom, eu sou o Adriano, eu sou de São Paulo também, mas atualmente estou morando no Rio de Janeiro. Eu sou ilustrador freelancer já faz uns 4, 5 anos, eu acho, e eu tenho 33 anos. Legal, todo mundo mais ou menos na mesma faixa etária, então. Sim. E curioso que os dois são de São Paulo, mas nenhum dos dois mora em São Paulo, né? Isso. Os tempos estão difíceis, né? Eu fiz o caminho inverso, eu não sou de São Paulo, mas vim morar em São Paulo há uns 4 anos atrás. Mas enfim, não é sobre mim que a gente vai falar aqui hoje. Então tá, eu tenho algumas perguntas aqui, eu não sei exatamente quem fez as perguntas, mas eu fiz um apanhado delas. E de modo geral, todo mundo é muito fã dos dois e a gente vai conversar um pouco, a conversa vai ser focada na parte de arte em Magic, né? Questões de como vocês começaram, enfim, focado no que realmente vocês fazem pelos canais de Magic atualmente, tá? Essa primeira pergunta, ela é pra Letícia, mas eu acho que também o Adriano, se ele quiser responder, é interessante, porque é uma pergunta bastante focada no aspecto técnico da parada, né? Uhum. Então aqui estão dizendo que a May é muito querida e dedicada à arte dela, coisa que admira mais como artista e amiga. Olha só, amiga da Lê. Eu realmente adoraria saber mais do processo criativo, paletas de cores, por exemplo, e como foi a caminhada até ela se sentir segura com uma assinatura artística pessoal. Uou! Ok, então. Pergunta filosófica. Pergunta filosófica, eu até suspeito quem fez essa pergunta. Eu acho que eu vi essa pergunta no Twitter, mas enfim, vamos responder a pergunta. Primeiramente, o software que eu uso é o Photoshop, o CS6. Me recomendaram já usar outros tipos de software, como o Paint Tool SAI e o Creative, só que eu não tenho acesso a esses softwares e também eu aproveito que eu tenho a licença para usar esses softwares. Paleta de cor, eu meio que defino na hora, né? Do tipo, um pouco do processo criativo envolve o Charles me enviando a lista do deck do dia, né? Eu dou uma analisada nas cartas e aí eu tento fazer uma mistura, né, das cores que as cartas principais do deck têm, né? Do tipo, e também sempre tem aquela cor, eu não sei se o Adriano faz isso nas thumbnails dele, mas eu sempre tento fazer esse balanço entre cores quentes e cores frias para justamente dar esse contraste. Sim. Porque quando você faz uma thumbnail, você tem que pensar que assim, na sua tela, a thumbnail é grande, né? Você faz uma resolução boa, você tenta caprichar nos detalhes, mas você tem que sempre lembrar que a maioria do pessoal vai ver essa thumbnail num tamanho muito reduzido, né? Que é o tamanho que a thumbnail tem quando você visualiza ela no YouTube. Então, ao mesmo tempo, você não pode ficar também tendo esse preciosismo, né? Essa coisa de querer encher de detalhe, porque muitos desses detalhes vão acabar sumindo, né? Uhum. Então, eu tento usar também, né, esse contraste das cores, um pouco das linhas que eu uso para fazer o desenho, né, linhas grossas, contraste entre branco e preto, né, para delinear o objeto principal, né, o personagem principal da thumbnail e o cenário. Mas isso foi um aprendizado,
né? Assim, se eu pegar a primeira thumb que eu fiz pro canal e comparar com a última, você vai ver que, assim, eu tive que... Assim, foi tentativa e erro, né? Você vê que eu tive que aprimorar alguns processos, tem coisas que funcionavam, tem outros elementos que eu tive que descartar, e aos poucos eu meio que fui achando, mais ou menos, o estilo que mais se encaixava, né, com o conteúdo, porque você também tem que colocar na cabeça que você precisa se sentir confortável em fazer esse estilo, só que ao mesmo tempo pensando que você tem uma data, né? Você tem um limite, né, de tempo para fazer essa thumbnail, né? Então, assim, é um balanço, né, entre praticidade, criatividade, versatilidade, e mais ou menos esse é o processo que eu faço quando eu tô desenhando as thumbnails, assim, não tem muito segredo, é mais realmente você praticar, talvez estudar um pouquinho, estudar um pouco de composição, mas é praticando mesmo, eu diria. Legal. E o Adriano, como é que é essa caminhada, assim? Você acha que você tem uma assinatura pessoal? Você acha que você tem uma característica que te define em relação aos outros? Como é que foi o processo até achar esse ponto aí? Então, essa parte do processo que a Letícia estava falando, eu acho que é bem parecido, assim, o programa que eu uso é o mesmo, é o Photoshop. Às vezes eu uso o Procreate por uma questão que é um aplicativo do iPad por uma questão de praticidade. Quando eu estou fora de casa, eu preciso fazer alguma coisa meio urgente, eu tenho o Procreate. Mas eu acho que o meu processo é um pouquinho parecido com o dela. Tem essa questão do tempo, que eu não posso ficar... Eu tento sempre delimitar um tempo que eu posso usar para terminar cada thumbnail, porque senão eu não dou conta de tudo. Ainda mais porque é um MTG Goldfish, né? Vocês estão fazendo vídeo todos os dias. Todos né? os dias. Essa é a questão. E algumas vezes é mais de um vídeo por dia. Então eu sempre tento delimitar um tempo para fazer assim máximo, para não ficar colocando muito detalhe, que nem você falou. Eu trabalho numa tela grande, só que na hora que eu vou ver o thumbnail tá pequenininho lá no YouTube, então não adianta eu ficar enchendo de detalhe um personagem que não vai adiantar muito. Não. E aí eu tento usar bastante contraste nas cores, que eu acho que isso é uma coisa que as pessoas falam muito no trabalho, é o uso de cores. Então, eu uso duas composições básicas. Ou eu uso cores opostas, com o plano de fundo e o plano principal para dar um destaque maior no personagem, ou eu tento deixar tudo numa mesma paleta de cores, assim, o mesmo tom de azul com verde, que são cores próximas, para dar um tom bem frio, e tento estourar num título com uma cor quente. Mas sempre uma composição bem simples mesmo. Eu tento eu tento pensar mais no desenho como um todo do que ficar me atendo muito aos detalhes nesses casos. E além de processo criativo, inspiração, o pessoal está querendo saber como é que é o ambiente de trabalho e a rotina de desenhos. Eu acredito que vocês dois trabalham em casa, né? Pelo menos para os canais onde vocês trabalham. Como é que é essa rotina, assim? Como é que é a organização de vocês? Eu ia comentar que, assim, não imagine nada muito assim, oh meu Deus, vocês têm um puta área de trabalho. Não, gente, é no notebook, um tablet e é isso aí, um cantinho pra você ligar o computador, uma mesa, e é isso, uma garrafa de água e... Basicamente, esse é o meu setup pra trabalhar. O meu é basicamente a mesma coisa. Assim, a rotina é uma coisa até meio solitária, né? Porque como eu trabalho de casa, é o dia inteiro isso. Então, às vezes eu tenho outros projetos além do Goldfish, mas acordo, faço café, às 9 da manhã eu tô sentado aqui tentando dar conta de tudo até umas 7, 8 da noite. Mais ou menos é a mesma coisa que eu faço, né? Mas como eu tô trabalhando, então, assim, tem esse lance de você conciliar também a sua rotina padrão, né? De né, trabalhar, tomar conta da casa, ainda mais se você mora sozinho, né? Então tem outras tarefas que você tem que se atentar, né? Então, basicamente, eu também faço isso, né? Eu acordo, eu volto pro trabalho, só volto em casa umas 6 da tarde, e aí eu dedico mais ou menos das 9 até as 10, 11, algumas vezes até meia-noite, dependendo de quão grande é o projeto. Só que, assim, é foco total, né? Uma vez que eu sento, pego minha tablet, coloco os fones de ouvido, eu tento não me distrair, então eu fico com absoluto silêncio.
sabe? Então é uma coisa meio solitária algumas vezes, de tipo, você vê o dia passando, sabe? Aquele desenho do sol nascendo, se pondo, e você tá lá sentada na mesma posição, focada no mesmo trabalho. Mas é bem isso. O Adriano, você é assim também, Adriano? Você, quando começa um trabalho, você vai até o fim dele e só sai quando termina? Ou você, sei lá, toma várias coisas ao mesmo tempo? Depende do dia, assim, depende do dia. Tem dia que eu tô mais disperso, tem dia que eu tô focado. Os dias que eu tenho muito trabalho, por necessidade eu tenho que me focar, então eu ligo uma música bem alta, assim, e tento terminar tudo até o horário, mas alguns dias assim que eu tô mais tranquilo, aí eu começo a fazer o rascunho, paro, vou fazer o traço, paro, vou fazer as cores, dou uma analisada, aí não gostei, começo a refazer, mas depende muito do volume de trabalho que eu tenho nesse dia. Sim, é muito engraçado porque eu não sou ilustrador, eu não tenho essa capacidade, mas eu sou músico, né? Então eu também tenho um certo contato com o mundo das artes. E sempre que eu tenho um trabalho pra fazer, por exemplo, recentemente eu toquei no casamento da Bia e do Cian do Life is Magic. E eu tinha uma lista de músicas que eu precisava aprender no piano pra tocar no casamento deles. Só que o meu processo ele é bem diferente do processo da Lê. Eu pego uma música, aí eu aprendo uma partezinha dela e paro e vou fazer outra coisa. Aí depois de algum tempo, sei lá, de repente até no outro dia, eu pego uma outra música, pego uma outra parte, aprendo, sabe? Vou fazendo meio Frankenstein, assim, sabe? Sim, sim. É engraçado como as coisas funcionam pra pessoas diferentes, assim. Sim. Não tem uma metodologia, né? Tipo, não tem certo e errado. Meio que você segue a metodologia que mais se adapta com o seu estilo de vida, né? Exatamente. Bom, perguntas sobre mercado. Isso eu também tenho bastante curiosidade. O pessoal está querendo saber o que vocês pensam sobre mercado de ilustração em geral e o mercado de ilustração no Magic. Vocês trabalham com mercado de ilustração que não seja Magic ou não? Sim. Eu já tive que trabalhar. Eu trabalhei um pouco com editorial, eu já cheguei a trabalhar com quadrinhos uma época. Legal. E agora mesmo eu faço alguns trabalhos por fora, eu tô trabalhando com um jogo independente. Legal. É o do Gabriel, né? Isso, do Gabriel. Legal, eu conheci ele em São José dos Campos. Então, essa questão do mercado é um negócio que acho que nos últimos 5, 6 anos foi um negócio que mudou demais, assim, pelo menos na área de ilustração. Eu lembro que quando eu comecei a estudar ilustração, aqui no Brasil, o negócio, assim, as pessoas que eu conhecia que trabalhavam, a grande maioria era mercado editorial, era livro didático, era livro, era revista, jornal. Era o grande empregador de ilustradoras aqui no Brasil. De uns anos pra cá, esse mercado meio que começou a ruir. Então, até pela a questão de tecnologia mesmo, eu trabalhava no jornal, o jornal fechou porque ninguém compra mais jornal impresso. Revista impressa também, então é um negócio que está ficando cada vez menos popular. E esses mercados eram os que empregavam muita gente em ilustração. Sim. E com essa coisa de crise, com essa coisa assim, até de mudança de mídia, as pessoas que começaram a pegar cada vez menos trabalho em editorial, mas ao mesmo tempo abrir o mercado em outras áreas. Então, jogos, animação, até essa coisa assim de thumbnails para YouTube, que era um negócio que eu nunca imaginei que ia existir. Eu jamais me imaginei fazendo isso. Não sabia que isso era possível, assim, de ser um nicho, assim, começou a surgir. Sim. Então, sim, eu acho assim, para quem quer ser ilustrador, tem uma coisa legal que é mais fácil você ser visto agora do que uns anos atrás. Tem mídia social, é mais fácil você distribuir portfólio, é mais fácil você achar cliente. Só que ao mesmo tempo continua difícil, né? Continua difícil. Então, fechou um lado e abriu o outro, assim. Exato.
É até interessante você ter comentado, né, como as coisas evoluíram, né, começando mais com o editorial, porque eu mesma comecei a empregar, assim, começaram a empregar meu trabalho como ilustradora na editora FTD. Um dos meus primeiros trabalhos como ilustradora foi fazer uma ilustração para um livro educativo, né? Só que na época já estava acontecendo esse processo de digitalização, né, das mídias impressas. Então, tipo, a minha primeira ilustração já foi uma ilustração digital. Só que você vê que é uma coisa meio esporádica, né? Do tipo, sei lá, né? Uma pessoa te recomenda e aí você faz uma ilustração e aí você fica quase, tipo, 6 meses, até mesmo mais tempo sem ter notícias, sem ter oportunidade de trabalhar com ilustração propriamente dita, né? Eu tive que dar uma estudada em outros aspectos das artes, né? Não necessariamente, talvez, aquilo que eu gostaria, mas, por exemplo, design, trabalhar um pouco com o X, o X, né? Sim. Que também é uma forma de design. E tudo isso mexe um pouco com mais ou menos os mesmos elementos, só que muda um pouco a plataforma. Mas, assim, eu nunca fiquei 100% focada só em ilustração. Eu sempre tive que complementar com mais alguma coisinha, assim. Eu também trabalhei com quadrinhos. Acho que foi em 2017 e 2018 que me contrataram para fazer uma série bem bacana de webcomics, que se chamava Vida de Hipster. E era uma iniciativa muito bacana, só que assim, mesmo que o pessoal tava adorando as tirinhas, eles não tinham verba, eles estavam numa crise e, obviamente, as primeiras coisas que eles costumam cortar é justamente esses projetos, né? Sim. Mais diferentes. E eles falaram, olha, desculpa, mas infelizmente a gente não vai conseguir mais publicar essas tirinhas porque não houve o retorno que a gente gostaria. Tipo, foi uma experiência bacana, mas não vai dar. E isso é uma coisa que ao longo dos anos eu meio que fui acostumando, principalmente com esse mercado, né? Tipo, nunca você pode ficar 100% confortável com o trabalho que você tá fazendo, por mais que seja algo bacana, né? Sim. Por mais que seja algo que está dando um retorno, é bem imprevisível, ainda mais no mercado das artes, sabe? Você nunca sabe quando a tecnologia acaba mudando todo, assim, o panorama, né, do mercado. Essa deve ser uma das maiores dificuldades que vocês encaram, né? Essa constante mudança de realidade. Hoje, o que é necessário talvez não seja amanhã. Exatamente. Assim como o Adriano falou, né, que tinha mídia impressa antes e de repente não se imprime mais jornal, não se tem mais o consumo da mídia física, então você tem que se adaptar para a mídia digital. Exatamente. Isso foi o quê? Demorou o quê? 10 anos, 20 anos? Quem garante que a próxima grande mudança vai durar, demorar o quê? Metade do tempo? Talvez aconteça daqui a 3 anos, né? Nunca se sabe. É muito rápido. Uma coisa é certa, a gente vai ter que se adaptar a isso. Vocês, principalmente, que trabalham com isso, né? Porque a Lê tá com 27, o Adriano com 33, vocês são muito novos ainda, então... Eu acho, se eu tivesse que chutar, vai ter uma mudança de realidade aí a médio prazo que a gente vai ter que se adaptar de alguma forma, né? Sim, com certeza. Com certeza. E teve algum momento em que vocês perceberam que esse caminho de ilustração no Magic seria realizador, prazeroso? Que vocês pensaram assim, olha, eu vou conseguir me sustentar com isso? Ou vocês, quando começaram a trabalhar com isso, já começaram a trabalhar almejando se sustentar com isso? Ou, de repente, vocês nem se sustentem com isso? Então, esse aqui pra mim, pelo menos, isso aqui é bem complicado, né? A ideia de você conseguir se sustentar só através das ilustrações, das artes, né? Eu acho que desde quando eu era pequena eu sempre tive essa aptidão, né, de desenhar, e minha mãe enxergou isso. Ela, diferente, assim, geralmente da cultura, da minha cultura, que geralmente das famílias japonesas, os pais tentarem forçar você a seguir uma carreira que vai te gerar um futuro, né? Médico, advogado, né? E quando a minha mãe soube que eu queria prestar para artes,
Deu tanta dó, porque assim, ela não ia falar, não, você não vai. Só que ao mesmo tempo, ela falou, tá, mas pensa daqui a, sei lá, 10 anos. Você acha que você vai conseguir, né, se sustentar, criar uma vida a partir de artes, né? E era uma coisa que na época eu não conseguia responder, e até hoje também eu fico meio, sabe, eu não tenho uma resposta clara com relação ao meu futuro e às artes. Eu particularmente, assim, eu adoraria que isso fosse uma realidade, mas eu sei, assim, por experiência prática que, por enquanto, eu não posso cogitar na ideia de só viver de artes, assim. Não é muito factível pra mim, essa ideia, assim. Tipo, agora, né? Tem um pouco também sobre o que eu passo na família, né? Tipo, eu não tive todo o tempo do mundo pra me dedicar às artes. Eu tive que, algumas vezes, parar com tudo que eu tava fazendo pra poder me focar em outros problemas pessoais, outros problemas familiares. E talvez isso me desviou um pouco, né? Desse caminho de me focar 100% em artes, né? Então... E é engraçado porque eu acho que o ramo das artes, aí vocês podem me corrigir se eu estiver errado ou não, ela se encaixa melhor na época que a gente está vivendo hoje do que no passado, porque no passado, tipo, pegando o exemplo dos teus pais, da sua mãe que você falou, né, de questionar a sua decisão, assim. Antigamente, lá, o pessoal que nasceu na década de 40, 50, que no caso são os meus pais, pelo menos, eles tinham uma visão de mercado e de trabalho muito diferente do que é a visão hoje, né, da galera que trabalha hoje. Antigamente você focava muito no fim, né? Onde é que eu vou estar daqui 30 anos, 40 anos, quando eu me aposentar? Será que eu vou ter como me sustentar? Então eu passava a vida inteira batalhando em cima de alguma coisa que de repente a gente não gosta de fazer para almejar uma sustentabilidade. E hoje não, né? Tipo, os millennials, né? Vamos dizer assim, eles focam mais na jornada, né? Então o importante é como vocês se sentem hoje, trabalhando com o que vocês fazem hoje. Sim, sim. É mais ou menos por aí. No meu caso, hoje, acho que já faz uns 3 anos, assim, que agora eu consigo me sustentar trabalhando com arte mesmo. Eu tenho formação em publicidade e depois eu fiz uma pós em design editorial. Então, durante um bom tempo, assim, eu fiquei trabalhando em agência de publicidade, editora. E foi em 2013, eu acho que eu estava trabalhando numa editora, chegava em casa e começava a desenhar algumas tiras, que aí consegui um trabalho com um jornal para publicar tiras mensais. Legal. E aí depois esse jornal posteriormente me chamou para trabalhar como diagramador. Em 2015, o jornal fechou, mandou tudo embora. E eu falei, tenho que me virar. Então foi nessa que eu comecei a trabalhar de freelancer. E aí foi meio que uma adaptação, assim, de vamos pegar um trampo aqui, vamos pegar outro trabalho ali. Até que eu consegui o trabalho com Goldfish em 2017, que meio que deu uma estabilizada, assim, na minha vida. Sim. Então, pelo volume de coisas que eles têm, eu consigo me sustentar e adicionar um pouco de renda com os outros trabalhos que eu vou pegando paralelamente também. É uma questão de sempre você estar correndo atrás, né? De você nunca parar de expandir seus contatos, que eu acho que é uma coisa essencial, ainda mais na nossa área, né? Sim. Porque, assim, do mesmo jeito que eu imagino que até você chegar no Goldfish, trocar ideia com ele, fazer as thumbnails, quantas pessoas você não teve que se comunicar, né? Trocar ideia. Do mesmo jeito que, até o ponto que eu e o Charlão, a gente sentou e falou, não, vamos tentar fazer essas thumbnails, vamos começar esse canal, sabe? É uma jornada que algumas vezes demora anos pra você finalmente conseguir ver os frutos dela, né? Foi uma coisa bem semelhante comigo também, né? De pelo menos uns 5 anos também, trabalhando como freelancer, desde que eu me formei em artes visuais. Eu pensei em fazer
não digo uma pós, mas eu pensei em fazer algum outro curso paralelo para complementar, só que aí devido a complicações na família, alguns problemas pessoais, eu tive que já pular assim de cabeça no mercado de trabalho e tentar arranjar algum trampo, né, para ajudar a sustentar. Sim. E aí, infelizmente, assim, artes não vingou muito pra mim naquela época, então eu tive que ir pro lado de design, pro lado de, como eu falei, né, de UX, né, parte digital, de aplicativo, website, né, eu tive que sair um pouquinho, desviar um pouquinho a rota, né, não sair totalmente da área, mas meio que virar um canivete suíço e aprender outras coisas, né, pra poder se sustentar, pra depois sim eu consegui retomar o meu hobby, né, as coisas que eu gosto de fazer, e transformar isso finalmente como uma opção rentável, né, para eu conseguir agora realmente correr atrás e tentar transformar isso como algo, né, em primeiro plano, ao invés de ser tipo um passatempo, né, ou algo que eu faço quando tem tempo, né. O Adriano falou que ele começou a trabalhar com o Goldfish em 2017. Como é que foi esse contato com eles? Você conversou com o Richard? Você conversou com o Saffron? Ou foi com alguém mais? Quem é que indicou você? Na verdade foi com o Richard. Foi eles que colocaram no site mesmo um anúncio falando pedindo para as pessoas que tinham interesse em fazer thumbnails para o Goldfish, que mandassem um portfólio, se pudesse mandar algum exemplo. E foi meio engraçado porque naquela época, acho que fazia 1 ano que eu tinha voltado a jogar Magic. Eu tinha parado de jogar Magic na época de Apocalipse, voltei só em Kaladesh. E aí por causa disso eu comecei a ler o Goldfish. E aí eu falei, legal, eu tava com um tempo um pouco mais livre, foi um pouco logo depois que... Foi uma época que eu tava trabalhando de freelancer. E eu lembro que naquela época eu achava legal a ideia de fazer ilustrações para os decks. Então eu lembro que até hoje eu fiz uma ilustração de um thumb que era Sempre fiquei com isso na cabeça do Eldrazi Texas, que eu desenhei o vidente do olho fazendo os impostos dele. E mandei pro Richard. E eu acho que ele gostou e falou, vamos tentar fazer esse estilo de ilustração pro Goldfish. Então eu comecei a fazer primeiro só para aqueles deck tags semanais que tinham durante a semana. E ele falou assim, vamos ver qual que vai ser a reação das pessoas, vão gostar, e conforme for ainda a gente vai colocando em mais coisas. E aí o pessoal foi gostando, assim, foi curtindo do novo estilo, assim, a gente foi aplicando no restante das séries do canal. Legal, bacana. E como é que é trabalhar com Goldfish, assim? Como é que é o trato com eles? Eu não preciso entrar em muitos detalhes, porque eu entendo que essa questão pode ser um pouco complicada, assim, mas como é que é a lida deles? Eles são formais, são informais? Acho que ainda vai ter curiosidade. É super tranquilo, assim. É que, como tem um volume bem grande, assim, é uma coisa até meio corrida, assim, mas chega a ser bem informal mesmo. A gente tem uma tabela de coisas que eu vou entrar no site toda semana. Eu já tenho aqui meio que noção, assim, do que tem que entrar. Então a gente meio que já deixa tudo engatilhado para sair o mais rápido possível, né? Então, começo da semana eu já sei mais ou menos o que eu tenho que fazer. Crio uma conversa no Gmail com as ilustrações que eu vou mandar e vou mandando. Raramente tem alguma coisa assim que tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, porque eu já tenho que entrar no canal. Às vezes a gente conversa assim, de coisas que vão entrar, ou se vai ter alguma coisa extra, ou coisas bem pontuais assim, mas o trato geralmente é bem informal, bem tranquilo. Então vocês não têm um contrato, vocês é mais ou menos freelance mesmo, assim? É freelancer. Legal, bacana. E você tem algum outro trampo com o Magic que você costuma fazer além do Goldfish? Com o Magic não. Eu cheguei a fazer alguns freelas para algumas pessoas assim que queriam playmats, então eu cheguei até a fazer pro Thiago lá do Diário Planinalto, ele tinha pedido uma vez um playmat para sorteio, eu cheguei a fazer para ele. Algumas outras pessoas pediram playmats, menos que usa playmat. Mas o restante dos trabalhos que eu faço geralmente são coisas fora. Então eu já cheguei a fazer capas de livro,
eu tô fazendo assets para um jogo agora, cheguei a fazer ilustração para board games no começo do ano também. Legal. Então, não necessariamente ligado ao Magic, mas coisas que às vezes entram no mesmo universo, né? Jogos, board game, essas coisas acabam entrando no mesmo universo. Legal, bacana. E sobre artistas e ilustradores do Magic, vocês têm algum preferido, algum que vocês admiram, que vocês, sei lá, pensam, caraca, que arte legal que esse cara fez? Eu não sei se o Adriano vai concordar comigo, mas atualmente tem um certo artista que tá ganhando bastante renome, né, com as ilustrações, que seria o Seb. O Seb. Seb é o meu favorito no momento, assim. É incrível ver como o trabalho do Seb evoluiu, porque assim, eu voltei a jogar Magic, quer dizer, voltei, né? Eu comecei a jogar pra valer Magic quando Tarkir, né? Cães de Tarkir lançou. E eu lembro de algumas ilustrações do Seb naquela época, e você vê que o estilo dele é totalmente diferente do que é agora. Meio que também, eu acho que foi um processo dele de descobrir o que funcionava, o que não funcionava, deixar a marca registrada dele, né? Porque é tão difícil você olhar pra uma carta de Magic e falar, eu sei esse artista. Sabe? Você não quer saber da carta, você não quer saber o que ela faz. Você fala, não, esse artista eu sei, assim, bateu o olho, eu sei. E eu acho que o Seb atingiu esse ponto, sabe? O Seb é aquele cara que fez aquela arte da Combat Witches, que são a bruxa branca e preta. Sim, minhas artes favoritas dele não tem em cartas de papel, que é o Istasis, que ele fez pro Magic Online, e o Combat Witches, que ele fez também pro Magic Online, que não tem impresso, só tem no mall. Caraca, essa arte da Combat Witches não tem no físico mesmo? Não tem no físico, só tem no mall. Ele tem algumas... O Cálice também, acho que... o Cálice tem promo de juiz agora. Mas... Tem. Começou no mall. Tem várias artes dele que são exclusivas do mall, assim, que eu queria muito, que era a Combat Witches e as bruxas lá. Mas eu gosto... Combat Witches tá linda demais. Muito bom. Eu gosto muito do trabalho dele por conta de composição. Tem aquela carta, acho que é do M20, aquele tutor do M20, que são dois rostos. Eu sei. Alguma coisa de simetria. Duas faces. Sim. Parece uma carta de baralho, né? Que são duas faces, só que elas estão invertidas, né? Com uns padrões em xadrez. Eu achei aquela carta animal. Jogou no Techar. Techar Combo. Scheming Symmetry. É esse? Simetria Isso. Esse mesmo. Eu adoro aquela arte. Eu adoro a parte de composição dele, assim, porque geralmente cartas de Magic tem um problema que às vezes a arte é linda, só que você vê ela num quadradinho super minúsculo, né? Então você perde muita coisa. Quando você trabalha vendo carta assim, em resolução alta, você percebe de vários detalhes que você não vê na carta. E ele consegue fazer um trabalho que consegue se destacar nesse quadradinho. Então acho que é por isso que ele tem ficado tão popular, assim. Então o trabalho dele de composição é fenomenal. Nossa, uma arte que eu gosto muito dele é a de Guerra da Pentelha, como o Charlon gosta de falar. É aquele Deliver into Evil, que é o Nicol Bolas e os Planeswalkers alinhados. Sim, é ótima também. É meio comics, né? Eu não sei, parece que é tipo aqueles... Sabe, civilização antiga, que você vê um painel contando histórias, assim. Não quero dizer Egito, né, que não é o estilo, mas me lembra meio que a composição, né, dos personagens em perfil e um grande esquema acontecendo de fundo, assim. Sim, como se fosse uma arte de mural, né? Isso. Outra arte que também eu gosto pra caramba dele é o... agora esqueci o nome. A carta Simic... Growth Spiral. Isso, Growth Spiral. Growth Spiral é ótima também. Growth Spiral. Nunca reparei nessa arte de Growth Spiral. Que é uma elfa meio que flutuando sobre uma poça d'água, assim. É bem bonita. Sim, verdade. Sim. Assim, as artes em geral do Seb McKinnon, assim, não somente as mais recentes, mas, assim, acompanhar esse processo dele criativo evoluindo é muito legal, assim. E não somente ele, mas também outros artistas, né? Eu, particularmente, também gosto bastante da Therese Nielsen,
da Magali, né? Magali. Bellamy. Nossa, ver assim o processo que a Therese usou pra fazer as cartas promocionais da Comic Con é surreal, sabe? Assim que ela usou foi ela que usou os cosplayers pra fazer de referência? Foi ela que usou os cosplayers, ela chamou também, eu acho que parentes, né, ou amigos pra usar de referência, né, a pose. Sim. E aí ela mostra também que ela usa outros materiais além de lápis e tinta, né? Ela usou, acho que na Liliana ela usou um papel extremamente fino de ouro. Era tipo um papelzinho que ela vai lá, mostra ela cortando, delineando, aí tem que colar, e aí tem que passar o produto em si. Nossa, é surreal, assim. Pra ficar numa cartinha minúscula, né? Aquela coisa que a gente fala, né? Que algumas vezes a gente não pode se focar muito nos detalhes, porque a gente sabe que boa parte dessa informação vai se perder com a resolução, mas não, esses artistas vão lá e fazem um puta painel, uma arte gigantesca só pra mostrar, tipo, uma fração. Sim. Eu tava vendo agora o processo, eu que nem tinha reparado, foi dos spoilers agora de Teros, aquela saga vermelha, que é uma tapeçaria grega. Sim. Esse cara, eu esqueci o nome dele, mas ele fez outra saga em Dominária, assim, que era a mesma coisa pra simular uma tapeçaria, assim, eu achei muito, muito legal. Era a tapeçaria que fala sobre a Era de Gelo, alguma coisa assim. Isso, é que tem aquela mini... esqueci o nome da lendária vermelha. Time of Ice, não é o que você tá falando? Isso. É o Franz não sei se é esse, tá? Mas é o Franz Wolfwinkel? É esse? Isso, esse mesmo. Ok. É o Franz Wolfwinkel. Acho animal essa arte também. Eu achei legal, uma coisa que eu acho legal assim, em termos de arte do Magic foi como eles pensaram as sagas, porque o frame das sagas, eles dão uma possibilidade para os artistas fazerem umas coisas diferentes. Então, em Dominária que tinha aquela saga preta lá, que era o... não sei o que de Firexia, que destruía todos os criaturas e artefatos. Escrituras firexianas. Isso. Aí que era só o rosto lá, a máscara do Yawgmoth com uma mãozinha assim caindo pro lado. Eu acho genial aquilo. Outra que eu acho bastante legal nas sagas pretas é o Tormento de Chainers. Que é um mural de pedra que conta uma história assim. Sim, aquela arte é muito legal, cara. Aquela é muito boa. É uma arte que até te dá um arrepio, assim, sabe? Porque ela é tão visceral no sentido de, tipo... A arte não é somente uma ilustração, ela convém sentimentos de, tipo, agonia, sei lá, não sei. Essa arte me deixa meio... É sinal que ela fez o trabalho dela, né? Exatamente. Sim. Ela mandou a mensagem dela. E recentemente teve um anúncio da série animada de Magic no Netflix. Recentemente, entre aspas, né? Faz um tempo. Já faz um ano? Não, foi no começo desse ano, né? Eu acho que foi. Acho, né? Se não faz um ano, tá pra fazer já. Tá pra fazer, exato. E o que vocês acharam, assim? O que vocês esperam dessa série? Não. Veja bem, né? Não. Exato, veja bem. Assim, eu tento não jogar qualquer tipo de conteúdo antes de começar a ver. Assim, fica um pezinho atrás? Fica, né? Porque aí você vê outros tipos de adaptação que já foram feitas na indústria. Aí você tenta analisar, tá? Quem é que tá tomando as rédeas desse projeto? Aí você vai ver os Russo Brothers, que fizeram Avengers. Aí você fala, ok, mas o que levaria os Russo Brothers a fazer uma adaptação de Magic pra Netflix? Aí, certamente não é dinheiro, né? Imagina. Não, então, aí numa entrevista, eles disseram que é um projeto que há muito tempo eles gostariam de fazer. É um projeto de amor, como eles descreveram, né? Que é uma coisa que eles sempre queriam, de certa forma, colaborar. Só que, obviamente, eles nunca acharam tempo e agora meio que eles falaram, não, é agora que vai sair esse projeto. É agora que a gente vai fazer ele se tornar realidade. Então, assim, eu tô tentando ser otimista, né? A única coisa que eu realmente não queria que acontecesse é que essa animação da Netflix fosse que nem essas últimas animações que eu tô vendo, que é uma mistura de 3D com 2D, assim... você vê que você vê que a pintura é 2D, mas
a animação em si dos personagens, ela é em 3D. Como se fosse um Só que cel shading, né? é um cel shading, só que assim, existem animações que misturam esses dois elementos e ficam bonitos pra caramba. Existem. Só que a maioria deles fica uma coisa meio, assim, meio forçada, não fica uma coisa muito fluida, sabe? Eu não sei dizer. Berserk foi uma coisa que me deixou extremamente traumatizada. A série recente de Berserk usou esse tipo de tecnologia e ficou horrível. Horrível. Mas, assim, aí você vê outras séries, por exemplo, no Netflix existe uma série chamada O Príncipe Dragão, alguma coisa assim. E aí você vê, assim, que aí eles adaptam o processo, né? Tipo, a animação, por mais que ela seja também computadorizada, eles tentam ser fiéis, né, ao movimento que um desenho talvez faria. Eles diminuem um pouco o frame rate pra parecer que é um desenho. E, assim, até agora tá bem legal. Então, assim, pode fazer com esse estilo? Pode, mas, cara, como eu ia gostar muito que fosse uma coisa desenhada à mão, sabe? Que nem as animações antigas. Eu sei que dá um puta trabalho, eu sei que gasta muito mais tempo, só que, cara, ia ser tão legal se fosse assim. Sim. Mas tem, acho que eu nunca assisti, mas pelo que eu vi, assim, do trailer, assim, o desenho novo da She-Ra parece bem bonito, assim, em termos de animação 2D. Exato, né? Então Se fosse eles desse estilo, eu acho que seria legal. Exato, se eles seguirem esse estilo, pra mim tá super de boa, né? Mas, assim, a gente vai ter que esperar pra ver, né? Tô otimista, mas... não dá pra... Não tem nem um teaserzinho, né, pra ter uma ideia do que vai ser. Mas eu acho que eles querem muito agora consolidar essa coisa dos personagens do Magic em termos de, sei lá, licenciamento. Então, por isso que você vê que eles estão lançando aquele MMO, vai ser a animação... Sim. Então eu acho que a Wizards está pensando muito pro futuro de fazer um pouco o que a Marvel fez, de você começar a jogar seus personagens em outras mídias, para você ter como licenciar eles depois. Então parece que vai ser sobre a Chandra, né, esse desenho. Vai. Então eu acho que é meio que um teste para ver qual que é o apelo que esse personagem vai ter, assim, num público que não joga Magic. Será que a gente consegue transformar isso num produto fora do jogo de cartas? Então eu acho que tem toda essa questão de colocar um pouco a marca do Magic fora do jogo também, né? Que nem a Marvel fez, assim, hoje a HQ da Marvel, assim, acaba não sendo o que dá mais dinheiro pra Marvel, né? É licenciamento. Então eu acho que eles estão pensando um pouco nessa lógica pro futuro. Sim, de atrair um público novo, dar uma renovada no público e também, né, sair um pouco desse universo só de cartas, né? Sim. É aquela questão da adaptação que a gente conversou antes, né? As mesmas grandes empresas, elas têm que se adaptar a uma nova realidade. E vamos combinar que a Wizards, ok, a gente ama o jogo, é muito legal, tudo muito bonito, mas a Wizards acabou ficando presa no passado, né? Com o passar do tempo, assim. Sim. O Arena mesmo, eu vejo que tem muita gente com medo, assim, vai acabar o Magic de papel, mas eu acho que, de certa maneira, eles têm que pensar um pouco num futuro, assim, que não contemple totalmente o papel, porque se eles forem parar pra ver, assim, a faixa etária que joga hoje Magic de papel já tá ficando um pouco mais velha do que eles, eu acho que gostariam, assim, né? Sim, é uma fase experimental. Você vê que a Wizards em si, né, lançando os produtos de Magic, 2019 foi um ano muito experimental, né? Não somente porque o Arena finalmente saiu do beta e foi liberado para o público, mas aí você vê os produtos que a Wizards lançou ao longo do ano, né? O Secret Lair, você vê também até os próprios os Collector Boosters, como eles venderam também os produtos ao longo do ano, né, usando, né, tipo, outras plataformas para tentar vender. Algumas coisas eles acertaram, algumas coisas eles erraram, mas assim, eu acho que se eles têm a oportunidade de experimentar alguma coisa fora da caixa, assim, agora é o momento, sabe? Tipo, justamente porque a gente tá vivendo esse momento de transição em muitos aspectos, muitos sentidos. Então, assim, se eles precisam testar alguma coisa, é melhor testar isso agora, sabe? Sim, eu acho que é exatamente isso que você falou. É o momento... Eu acho que 2019 foi um ano que eles pegaram pra
vamos começar a testar várias áreas para ver como que vai ser nosso planejamento para daqui uma década, né? Uhum. E que bom que eles fizeram isso, né? Porque também a gente não podia ficar aguentando o Magic Online por mais 20 anos, vamos combinar, né? Aquilo tava precisando de um update geral, né? Comemos. Apesar que o meu modo preferido de jogar Magic digital ainda é o online, assim, porque enquanto eu não tiver o Pioneer ou o Modern no Arena, fica meio difícil pra mim. E cara, se a gente entrar nesse assunto, a gente vai ficar aqui até mês que vem conversando, mas realmente é inadmissível você ter um software como o Arena e você limitar ele a T2 e Draft. Exato. Sim, isso é uma draft coisa que ruim, me né? deixa muito chateada. Eu ainda sou de Magic de papel, eu ainda sou de jogar na mesa da cozinha, luz de vela, tomar cuidado pra não manchar as cartas. Mas... tipo, você sempre vai ter a questão do Magic de papel, nem que seja pra jogar Commander com o pessoal. Sim. Isso é uma coisa que o MOL e o Arena, eles não vão te dar. Nenhum programa de computador vai te dar. Mas, sei lá, cara, você tem o Arena... Cara, por que não ir trazendo de pouco em pouco que seja, as cartas do Pioneer que seja? Eles falaram que tem o planejamento é pra entrar eventualmente o Pioneer, mas eu acho que eles vão ainda... Eu acho que o Pioneer só vai entrar quando eles determinarem, assim, tipo, o formato tá maduro pra a gente colocar, porque agora tem muito ban toda segunda-feira, né? Então eu acho que eles vão aguardar um pouco antes do formato entrar 100% no Arena. Mas eu acho ok, assim. A única coisa que me irrita na Arena é você não poder draftar quantas pessoas. Sim. Isso é um ponto que também precisava corrigir. Porque na real você tem o draft, mas a experiência do draft você não tem. É bem ruim a experiência do draft na Arena. Bom, voltando um pouquinho sobre a questão de ilustração. Aqui acho que a pergunta é mais focada para ler, porque foi ela quem saiu do país. A pergunta é como é ser um ilustrador no Brasil? E aí vocês dois podem responder. Mas em comparação com outro país, tem alguma diferença? Você já chegou a sentir alguma coisa em questão de reconhecimento diferente por aí? Olha, então, né, no Brasil é o que a gente falou um pouquinho, né? Tem essa questão do mercado que sempre, ou pelo menos na grande maioria, ficou focada mais para a parte de impressão, e agora as coisas mudaram e você vê que a demanda, assim, ela existe com a digitalização, fica mais fácil você divulgar seu portfólio, mas, assim, é bem difícil. Eu já vi vários outros amigos meus falando, eu quero ser artista, mas aqui no Brasil não dá, então eu vou tentar mandar meu portfólio para estúdios de fora, né, principalmente estúdios de jogos, para tentar ver se eu consigo um trabalho na área. E assim, aqui na Holanda eu ainda não tive muita experiência em falar sobre esse tipo de trabalho, né? Tipo, só agora que as pessoas, né, os amigos que eu fiz aqui, os contatos que eu tô fazendo aqui, estão enxergando, né, esse meu lado artístico, porque até então eles só viram o meu lado mais formal, né, de trabalhar em marketing, né, em design para web. E, assim, você percebe que a galera tem ideias, né? Eles têm iniciativa de criar um grupo, criar uma comunidade, tentar, né, criar um projeto e botar isso pra frente, ver como o público recepciona. Mas, assim, eu acho que fica quase que no mesmo nível do Brasil, sabe? Que você tem que estar constantemente correndo atrás, você tem que estar constantemente mostrando seu trabalho, produzindo, divulgando, tentando achar contato pra te recomendar pra outro contato. Porque sozinho as coisas meio que não andam, sabe? Eu acho que isso é pra tudo, óbvio. Mas, assim, principalmente com arte, assim... A não ser que a pessoa seja muito fã do seu trabalho e sempre tá abrindo, sei lá, seu portfólio... Um empresário ou qualquer outro profissional, ele não vai ficar abrindo um por um portfólio, vendo cada uma das suas artes, sabe? Você tem que fazer alguma coisa diferente, você tem que chegar e mostrar, sabe? Você tem que correr atrás, eu acho, sabe? Eu acho que tá, assim, fica meio complicado também fazer essa diferenciação entre Brasil e mundo em ilustração, porque o mercado mesmo assim acaba sendo muito globalizado no sentido de que você não é tão difícil assim você fazer trabalho para fora do país estando aqui no Brasil. O que acontece é que você não tem tantos
tantas oportunidades de trabalho aqui dentro do Brasil que nem talvez tenha em algum país que tenha um mercado artístico muito pulsante. Mas, ao mesmo tempo, você consegue mandar seu próprio portfólio para fora, coisa que você não conseguia fazer, nem pensar em fazer uns anos atrás. Sim. E trabalho remoto é muito comum hoje, então até estúdios grandes eu sei que contratam gente para trabalhar remotamente. Então acho que essa divisão entre assim, Brasil e resto do mundo também acaba ficando uma divisão assim não tão clara em alguns casos. É engraçado, né? O Adriano é um bom exemplo disso, né? Porque embora morando no Brasil, ele também trabalha para fora com Goldfish, né? Sim. Eu acho que assim, o que quem tá aqui no Brasil tem que aproveitar assim talvez assim a gente pensar como posso falar, um estilo de ilustração brasileira assim que possa ser interessante assim para ser vendido pro resto do mundo, sabe? Uma coisa que eu sinto falta assim no Magic é ter, eu sei que tem alguns, mas mais ilustradores brasileiros ou latinos no mercado de ilustração de fantasia em geral, assim. Sim. E, por exemplo, quando teve Ixalan, eu acho que seria tipo era um momento legal para trazer um pessoal que tinha um contato com uma cultura mais latina, né? Eu não sei dizer. Que a Ixalan teve aquela pegada meio Inca, Maia, Azteca, né? Com todos os elementos. Então seria muito legal se eles incentivassem que artistas de outros nichos também tivessem essa oportunidade de tipo, mostrar uma arte diferente, né? Que talvez se encaixasse, né, no universo de Magic, porque eu sei que eles têm todo um requisito e tal, mas que fosse diferente, né? Que trouxesse uma nova luz, porque assim, aí vai acabar ficando aquela coisa muito homogênea, do tipo, olha, essa arte, que é muito parecida com essa. E se você pegar ilustradores brasileiros, a gente tem um trabalho com cores, eu acho, um pouco mais vibrante, assim, do que fora. Então, acho que é uma coisa que assim, a gente pode aproveitar isso também, a nossa visão de cores, talvez, pela vivência mesmo, sabe? Sim, até mesmo de formas também. Aquela arte que você fez, Adriano, naquele concurso de camisetas lá pra concorrer a viagem pro Havaí. Ficou muito boa aquilo. Obrigado. Sim, ficou muito legal. Obrigado. Então, essa coisa das cores, assim, eu pensei, aproveitar, assim, que a gente tem essa cultura, assim, de arte, de uso bastante de cores e colocar na arte, né? Sim. Bom, eu tenho duas perguntas pra gente finalizar, pra também não ocupar muito tempo de vocês. Uma delas é dicas pra quem tá querendo entrar nessa parada de fazer ilustrações e, mais ainda, pra quem tá querendo entrar no nicho do Magic. O que vocês podem dizer pra essas pessoas? Foge enquanto dá tempo? Não, assim, você tem que gostar de praticar. Tem que gostar de praticar, porque é muita prática, é muita repetição. Outra coisa assim, que eu tô aprendendo, agora que eu tô tentando aprender isso, mas eu não sou muito bom nisso, é começar a ser mais ativo em mídia social para divulgar o seu trabalho, que é uma coisa que eu tô tentando aprender a fazer isso agora, porque eu percebi assim que é muito importante para você, questão de trabalho mesmo, ter seu trabalho reconhecido em redes sociais. Eu vejo direto assim muito ilustrador profissional falando, tem que colocar no Twitter, Instagram, agora tem o ArtStation também, então tem que ser uma pessoa meio que ativa online, assim, em termos de colocar o seu trabalho. Sim. E, assim, é um negócio que você tem que ter muita paciência mesmo, assim, passinhos de tartaruga, assim, pra avançando, você nunca vai estar satisfeito com o seu trabalho, mas uma hora vai melhorando de pouquinho em pouquinho. Sim, é de você também não criar a expectativa que logo de cara com o seu primeiro trabalho você vai conseguir status de reconhecimento, meu Deus, sabe, minha arte não ficou boa, por que não ficou? E algumas vezes a arte tá boa, mas você cria, sabe, você já tenta colocar ela num patamar tão alto que, cara, primeiro você tem que escalar, você tem que passar por esse processo, né, de criar os contatos, de aos poucos
experimentando, né, novos estilos. Talvez não novos estilos, mas, sabe, sempre tentando aos pouquinhos sair da sua zona de conforto, sempre tentando aprender alguma coisa nova, né? Sim. Porque até você chegar num ponto que você consolidou o seu estilo, cara, demora. Eu não posso falar que eu atingi, tipo, eu tenho, né, um estilo, assim, bem característico, mas tá longe de ser, tipo, um Seb McKinnon da vida, que você bate o olho e você fala, cara, o cara, não tem como confundir o estilo dele, né? E você pega até um ilustrador que nem o Jeff Miracola, que ele faz 25 anos que ele... Acho que desde Alpha ele faz ilustração. Você pega a ilustração dele de quando ele começou pra ilustração dele no último set, assim, mudou muita coisa, né? Sim. 25 anos trabalhando numa coisa, então... tem que pensar assim numa coisa de longo prazo. Sim. E assim, para entrar no mercado mandando portfólio. Exato, Sem mandando medo. portfólio. Não ter medo. Assim, adiciona tudo que você puder adicionar no portfólio. Não somente os seus trabalhos que você considera bons, mas também os Sim. trabalhos que você talvez não goste, ou você fala, não, tecnicamente esse trabalho não tá suficiente. Mas, cara, algumas vezes é mais importante a pessoa que tá te contratando ver o seu processo, ver que você é persistente, ver que você tá disposto a correr atrás e Sim. sempre melhorar seu trabalho, do que simplesmente você vir com um produto pronto, sabe? Sim. Saquei, legal, bacana. E, bom, eu tive a ideia de conversar com vocês dois aqui por conta de uma situação que aconteceu. Eu já tô começando a falar, tenho certeza que a Letícia ela já tá se coçando sabendo o que é. Acho que até seja. É uma coisa que algumas pessoas falaram, pouquíssimas pessoas falaram, mas eu acho que é interessante colocar isso na mesa até para vocês falarem um pouco sobre. Que é a questão de, entre aspas, algumas pessoas se queixaram que a Letícia plagiou o trabalho do Goldfish. Ai. Então, assim, eu já tentei, obviamente, sempre que surge o assunto, falar um pouco sobre isso, para tentar clarear um pouco as coisas, mas eu não tenho conhecimento técnico suficiente, aliás, eu não tenho conhecimento técnico nenhum para provar por A mais B que não se trata de plágio, se tratam de estilos e até estilos bem diferentes, mas que tem algumas similaridades que talvez fazem as pessoas acreditar nisso. Mas Assim, vocês, enquanto artistas, o que vocês têm para dizer sobre isso? Olha, primeiramente, eu não me importo das pessoas alegarem que eu plagiei o Adriano com as thumbnails do Goldfish. O problema é como elas colocam esses posicionamentos, as palavras que elas usam, né, para colocar esses questionamentos em pauta, né? Por exemplo, eu não teria problema nenhum de chegar numa mensagem direta com uma dessas pessoas e explicar pra ele como é o meu processo, né, falar pra ele comparar as thumbnails, meio que dar uma aulinha, justamente as mesmas coisas que a gente tá conversando agora, de conversar com qualquer um que esteja disposto a querer saber mais, assim, sobre o assunto, de uma maneira mais aprofundada. O problema é quando uma pessoa simplesmente chega com os dois pés no peito e fala, você roubou as artes do Goldfish. Aí eu falo, vamos lá, vamos com calma, pera, oi, tudo bem, prazer, né? Isso que é um problema constante na internet, né, por assim dizer, né? Pessoas são anônimas, então elas podem falar o que quiser, da maneira que quiser e sem muita consequência, infelizmente, Sim. né? Esse que é o problema, a pessoa tá naquele usuário X, assim, ela acha que pode sair falando qualquer coisa sem entender. Porque provavelmente a pessoa, tipo, essa pessoa tem um canal de Magic e tem thumbnails ilustrados. Aí ela já fez uma associação que não tinha nada a ver e já chegou xingando, né? Por nenhum motivo também. É essa coisa de ser uma constante, tipo, caça às bruxas, sabe? Sempre que você tá na internet, você meio que tem que causar, você sempre tem que enxergar fogo em lugar que não existe, sabe? Tipo. Sim. Mas, respondendo a pergunta, cara, assim, se você abrir a página do Magic Nubis paralelamente com a página do Goldfish, assim, claramente você vê que os estilos são diferentes, tem algumas thumbnails que chegam a ser similares por conta da própria temática do deck. Claro que tem, né? Tipo, a gente pode ter até uma criação diferente, referências artísticas diferentes, mas eventualmente as coisas meio que acabam se convergendo, sabe? Isso acontece com qualquer tipo de coisa, né?
Mas é justamente esse processo de você acompanhar o trabalho, né? De você enxergar o jeito que a pessoa publica o trabalho e você vê, cara, isso claramente não é uma cópia. Sim. Né? Mas isso vai depender de cada um, né? Eu não posso ficar aqui ensinando toda pessoa que me acusa de roubar as thumbnails, né? Eu vou falar, não, se você realmente tá interessado, corre atrás, cara. Corre atrás, sabe? Não espera que as coisas vão cair de mão beijada no seu colo, né? Você quer saber do processo criativo? Primeiro, você sabe quem que ilustra? Então corre atrás dos ilustradores, tenta trocar uma ideia para depois argumentar ou alegar algo do tipo, né? Plágio, plagiar trabalho, né? Mas... é a internet. A internet. A internet não tem jeito. Eu vejo isso até com... eu acho que o Charles deve ver isso direto, né? Porque às vezes quando tem um deck que tá bombando, assim... Que todo mundo gosta, aí um cara começa a jogar e aí você vê que eu vou jogar também. Você copiou o deck de fulano, não sei o quê, como se... Que preguiça, cara. Que preguiça, então, né? às vezes você fica assim, putz, o que você vai falar, né, pra pessoa? Então... É que nem... Eu acho que não tem nenhum canal de YouTube que tá meio que imune a gente falando besteira, assim, nos comentários. Definitivamente não. Não importa se é canal pequeno ou grande. Pode falar. Foi muito engraçado, só pra ilustrar isso que o Adriano falou. Ilustrar, hein? Ilustração, enfim. Não podia ter uma piada, não deixar de ter uma piada idiota, mas enfim. Teve um vídeo que eu gravei, eu não vou me lembrar exatamente qual deck que era, mas eu lembro que eu comecei o vídeo falando assim, gente, eu peguei esse deck do canal X, que eu também não me lembro qual canal que era. Eu acho que eu sei. Nada, vai continuar. Lembra que é? Eu lembro, mas vai falando. Eu não me lembro exatamente qual deck que era, qual vídeo que era, mas foi assim. Gente, eu peguei esse deck de um canal tal, eu vi que o cara jogou assim e eu vou tentar replicar o que o cara fez. Eu comecei o vídeo falando isso. E ao longo do vídeo eu sempre fui falando, porque nessa situação o fulano jogou assim e tal, eu vou tentar fazer assim. Aí tinha um comentário de um cara que falou algo do tipo... porque você roubou o deck do canal tal e não sei o que. Eu falei, irmão, você chegou a assistir o vídeo ou você só veio aqui destilar ódio? Porque assim, foi a primeira coisa que eu falei, cara, que eu peguei o vídeo do outro canal, que eu peguei o deck do outro canal pra testar aqui, trazer pra vocês e tal. Mas tipo, a galera não tá nem aí, sabe? Elas tem gente querem causar. que nem você falou, a pessoa nem assiste, ela só clica e vai no comentário e vai embora, assim. Não era o histórico de 50 terrenos, esse vídeo? Olha, talvez seja. Que até que o pessoal comentou por que você não colocava 4 caça aos tesouros ao invés de 3 que você tava usando. Eu não sei, eu não tenho certeza. Talvez eu tenha falado besteira. Eu não sei se é o caça ao tesouro, porque a caça ao tesouro eu cheguei até a mudar um pouco a lista que eu peguei. Ok, então não é o caça ao tesouro. Então eu acho que não Mas eu lembro, eu tenho uma vaga memória desse comentário, assim, quando eu tava assistindo também, eu lembro. Assim, a primeira coisa que você fala no vídeo é que era uma decklist de um outro canal, você linkou o canal e aí teve gente ainda nos comentários que causou, mas enfim. Internet, né? Fica a dica pro pessoal. Gente, todo mundo que tá trabalhando, todo mundo que tá produzindo conteúdo, tá trabalhando pra entreter você. Sabe? Então, assim, existem profissionais envolvidos como a Letícia, como o Adriano, existem pessoas que investem dinheiro e tempo para trazer esse conteúdo para você assistir. Então, assim, não é porque você está atrás de uma tela de computador que você tem a liberdade de, com perdão do termo, cagar regra nos comentários. Sabe? As pessoas, elas têm que entender que existe um trato social e que pessoalmente elas não falariam aquilo. Porque é até engraçado, eu lembro que você respondeu um cara nos comentários que acusou de plágio. E sim. Aí é aquela coisa, o cara fala, porque você roubou, você plagiou, você isso, você aquilo, eu sou um troll e blá blá blá. Aí você fala, não, meu querido, veja bem, assim, assim, assim. Aí a pessoa, não, então, porque não foi exatamente isso que eu quis dizer, porque veja bem, não sei o quê. Meio que tenta tirar o corpo da linha de fogo, mas na hora de dar aquela cutucada, dá com tudo. Mas na hora de aceitar a repercussão, as consequências, não foi isso que eu quis dizer, me retira da conversa. Eu falo, pera lá, né?
E as pessoas, acho que elas não têm a menor noção de como funciona a criação de conteúdo, né? Porque eles acham que você apertou um botão lá, gravar, quando você terminou já caiu no YouTube lá com o thumbnail feito, sem edição feita, né? Sim. É bem Eles nem isso imaginam, mesmo. tem gente que não imagina assim, que tipo, eu gravei o negócio na semana passada pra entrar na semana. As pessoas acham que você terminou de gravar e já tá com o thumbnail e edição pronto lá no YouTube, né? Sim, não, e é complicado demais, porque a gente que produz conteúdo pro YouTube não é só o gravar e editar. Você ainda depois que você faz o upload pro YouTube, você tem uma série de processos, entre aspas, administrativos para que o seu vídeo tenha um certo destaque. Então você tem que escolher as suas tags, você tem que escolher como você vai monetizar aquele vídeo. Você tem que escolher um momento do vídeo onde você vai inserir uma propaganda. Você tem que colocar cards e links para outros vídeos para induzir a pessoa a continuar consumindo aquele teu conteúdo. Então, cara, isso é um trabalho de formiguinha, são vários detalhes que as pessoas não se ligam, cara. Não. Não, porque quando você vê tudo pronto, parece fácil, assim, né? E às vezes é um negócio que... Às vezes eles nem imaginam que envolve mais de uma pessoa, né? Só conseguem ver... Não, eu lembrei, eu acho que do vídeo que o Charles mencionou. Era o vídeo sobre 4.000 de dano, era um número absurdo, que o título do vídeo Eu consegui dar não sei quantos milhões de dano no Magic, e olha o jeito que eu fiz. Eu acho que era dos 7 anões. Que eu Isso, dos 7 anões, com o do André, exatamente. Que até que vocês, no meio do vídeo, falaram, cara, essa lista tá meio, não sei, essas cartas não estão funcionando bem, será que não vale a pena colocar uma cópia dessas e tirar? Eu acho que era isso mesmo. Exatamente. E, cara, é uma viagem. É uma viagem mesmo. Sim. Mas internet acaba sendo uma coisa... Internet. Até como exemplo, eu ia falar, né, para essas pessoas que acham que existe, né, essa plágio entre os canais. Exemplo recente. Já que eu mencionei, pega a thumbnail da Historic de 50 terrenos que o Magic Noobs fez, vai no Goldfish, que o Goldfish também fez um deck usando a mesma mecânica no histórico, só que vocês chamaram de Treasure Hunt Historic, mas é a mesma mecânica. Compara as thumbnails, por mais que use os mesmos elementos, por mais que use as mesmas cartas, você vê que a ideia é totalmente diferente. Nós somos seres humanos, gente. A gente tem que ter, né, a nossa marca pessoal, né? Você vê que não é uma coisa 100% igual, não é nem 10% igual. Talvez os personagens, mas até o jeito que a gente desenha os personagens é totalmente diferente. A nossa leitura... Nossa... É muito... Aí, assim, até as coisas, assim... Vocês têm um setup, assim, de fontes, de alguns elementos próprios, assim, que já deixa completamente diferente também. Sim, o template, a estrutura, nossa, já muda tudo, né? Já muda tudo. Identidade de cores, por exemplo, o Goldfish sempre está relacionado às cores quentes, o laranja, o próprio Goldfish. Sim. Aí você vê o Magic Noob, sempre tem, né? O amarelo, só que é o fundo verde. Enfim, né? A gente pode dar uma aula de semiótica, como meu professor gosta de falar, para esse pessoal, que aí a gente vai ficar mais um dia sentado só falando sobre isso, né? Mas... Sim. Exatamente. Gente, vamos encerrar por aqui, tá? Eu queria agradecer muito, muito, muito de coração a presença de vocês e dizer mais uma vez que eu sou muito fã do trabalho de vocês, e todas as perguntas que eu separei aqui para vocês responderem, eu não falei aqui explicitamente, mas todas elas começam com: eu sou muito fã do trabalho da May, eu sou muito fã do trabalho do Adriano, eu gosto muito do trabalho de vocês. Então, assim, o trabalho que vocês fazem, ele é incrível, e eu tenho certeza que, assim como eu, tem muita gente que tá vendo esse vídeo, ouvindo esse áudio, e tá muito contente, né, de ter artistas como vocês aqui no Brasil. Então, muito obrigado pelo trabalho de vocês, e muito obrigado por estarem aqui batendo esse papo com a gente também. Imagina, o prazer é todo nosso. E obrigado por chamar a gente pra conversar, assim, muito legal, assim, poder falar sobre isso. E... compartilhar um pouco das nossas experiências. Sim. Né? Bater mais um papo, ficar essa coisa mais amistosa, né? E não simplesmente, né? Sim. Essa coisa fria de tipo, a thumbnail tá aqui, pronto, sabe?
Eu acho que isso une as pessoas, né? Sim, que... é tão bacana, assim, toda vez que você, pelo menos no Magic Noobs, né, você posta um vídeo e aí depois de algumas horinhas eu vejo os comentários. Cara, uma pessoa, sabe, não precisa ser 500 pessoas, uma pessoa que já fala, puta, mano, trabalho bacana, não somente o vídeo, mas a thumbnail, cara, que bonito ver a galera unida, a comunidade unida, artista brasileiro, produtor de conteúdo brasileiro. Cara, isso já é aquele sentimento de missão cumprida, sabe? Já é algo extremamente gratificante poder ver esse feedback, poder ver, né, a reação das pessoas. E eu não tô só falando das reações boas, não. Críticas também são extremamente válidas para pro crescimento, né, pessoal, né? Tipo, porque ainda a gente tem esse conceito de, tipo, só coisa boa, né? Só, se for pra falar, só fala de coisa boa, só elogia, se for pra discordar de alguma coisa, não começa a conversar. Não é bem assim, né? Todos os tipos de críticas são bem-vindas. É só a maneira como você coloca elas, né? Sim, o mínimo de educação a pessoa pra... É porque tem gente que tá lá, tem gente que tá só pra... não quer criticar, ela só quer poder xingar alguém, não sei. Então tá, gente, eu quero criar esse espaço pra vocês aqui, deixar esse espaço aberto pra vocês falarem um pouco aí do trabalho de vocês, mandar uma mensagem pra galera, pedir dinheiro emprestado, enfim, qualquer coisa que vocês quiserem, fiquem à vontade, o espaço aí é de vocês. Eu não sei... eu acho que futuramente, quem sabe em 2020 eu acabo criando um sistema de padrinhos, né? Um Patreon, alguma coisa parecida. E eu tente me envolver ainda mais com a comunidade, né? Eu já tenho esse trabalho tanto como ilustradora como cosplayer, né? Que tem sido extremamente maravilhosas, assim. A quantidade de oportunidades que esse tipo de trabalho me abriu, assim, as portas. É incrível, assim. E quem sabe, não sei, em 2020, por mais que eu esteja do outro lado do oceano, eu comece a fazer alguns projetinhos menores, paralelos às thumbnails do Magic Noobs e comece a ter um contato mais direto, né, com a comunidade, seja fazendo tokens customizados, que é uma coisa que eu já vinha fazendo, mas era uma coisa bem, assim, esparsa, era mais um hobby. E talvez projetos ainda maiores, assim. Eu tenho um canal do YouTube que tá meio largado, assim, meio é eufemismo. Está largado, está congelado faz uns 6 anos. E eu chegava a usar a plataforma para postar alguns experimentos que eu fazia com animação, não somente como animação, como, né, tipo, eu fazia esculturas também, então algumas vezes eu fazia uma escultura e olha, eu postava um vídeo com timelapse da escultura. Então vamos ver, talvez, quem sabe, em 2020 eu volte um pouco ativa e aí eu pediria, né, que o pessoal desse uma olhadinha quando esse dia chegar, assim, seria de grande ajuda se eu tivesse esse feedback da galera. Com certeza, vai ser sensacional. Adriano, o espaço é seu, cara. Então, eu para 2020 também pretendo fazer... Eu tenho já alguns tokens para vender na internet, mas acaba sendo... Como é um site estrangeiro, quem for pedir aqui no Brasil acaba tendo que esperar muito tempo por conta de alfândega. Mas quem quiser dar uma olhada lá, tá no meu Twitter, o link... @amkitani, tem alguns prints para vender também. E ainda não determinei assim, tipo, muitas metas assim para 2020. Eu tô focando mais em estudar algumas coisas que eu quero fazer para o futuro, mas pretendo fazer ainda muita coisa assim para postar em termos de, além do Goldfish, conteúdo de fanart, conteúdo de jogos. Não tem nenhum projeto assim muito sólido ainda em desenvolvimento. Mas quem quiser acompanhar meu trampo, tanto no Instagram, no Twitter, tá lá no amkitani, pode encontrar lá token, uns prints para vender e ocasionalmente fanart de Magic para quem gosta. Bacana. Então, gente, mais uma vez, muito, 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 muito obrigado pela presença de vocês. Eu tô sempre aqui à disposição porque vocês precisarem, quiserem. É sempre um prazer ter contato com vocês aí. E a galera que assistiu / ouviu aí esse vídeo, também muito obrigado por estar aí com a gente.
Tenho certeza que muitos de vocês são muito fãs aí da Lei e do Adriano. Deixa aí nos comentários se porventura vocês tiverem mais perguntas ou coisas do tipo. Pode deixar aí nos comentários que eventualmente a gente pode tentar responder ou sei lá, a gente pode conversar sobre isso também. Beleza, gente? Muito obrigado por tudo. Um abraço e até a próxima.